somos do canal Você Acredita, com o quadro Caçadas Obscuras, e hoje iremos falar do Cemitério da Consolação. Que é a mais antiga necrópole com quase 200 anos em funcionamento no município brasileiro de São Paulo, capital. Mas antes de começar, clique no vermelho e inscreva-se no canal e curta o documentário. Aperte o sino para se manter notificado. Também filmamos lugares abandonados e possivelmente assombrados, e fazemos narrações do sobrenatural. Observação: há muitos inscritos que não apertou o sino. Por favor, nos fortaleça e vamos lá. Entre no canal, se inscreva e aperte o sino para ser notificado com o YouTube. Nosso quadro é Caçadas Obscuras. O Cemitério da Consolação é a mais antiga necrópole. Com quase 200 anos em funcionamento. No município brasileiro de São Paulo, capital do estado homônimo. É uma das principais referências do Brasil. Seu principal objetivo na época era de garantir a salubridade e evitar epidemias, pois viria para substituir o hábito então recorrente de sepultar os mortos no terreno das igrejas. É um dos 22 cemitérios públicos administrados pelo Serviço Funerário do município de São Paulo. Pessoas dizem escutar zumbidos, vozes, outros vultos nas ruas de túmulos, aparições de crianças caminhando sobre os túmulos. Com a prosperidade advinda da aristocracia da cafeicultura e o surgimento de uma expressiva burguesia em São Paulo, o local passou a abrigar obras de arte produzidas por escultores de renome, que serviam para ornamentar os jazigos de famílias abastadas e de personalidades importantes na história do Brasil. Sua área é arborizada e tranquila, em oposição à agitada rua do mesmo nome. Apresenta cerca de 300 esculturas e trabalhos de artistas importantes, como Vitor Brecheret e o arquiteto Ramos de Azevedo, que projetou seu portão principal. Nós do quadro Caçadas Obscuras. Nos relatos para pedir para quem ainda não deixou um like. Por favor, e você que não é inscrito, inscreva-se e aperte o sino. Visite o lugar, é uma sensação incrível e silenciosa, e vamos dando sequência aos fatos. Abriga um grande número de sepulturas de figuras conhecidas, além de personalidades da história paulistana, como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Ramos de Azevedo, Marquesa de Santos, Líbero Badaru. O monumental mausoléu da família Matarazzo, considerado o maior da América do Sul, com altura aproximadamente um prédio de 3 andares, ainda que inaugurado oficialmente em 1858,
O Consolação tem uma história anterior. Foi em meados de 1829, que o então vereador Joaquim Antônio Alves Alvim defendeu a construção de um cemitério público na cidade. Antes disso, a prática era sepultar os corpos em solo sagrado, ou seja, no terreno de igrejas, pois o senso comum dizia que a proximidade com os santos auxiliaria a entrada daquelas almas no paraíso. No entanto, isso trazia inúmeros problemas de saúde pública e assim como o surgimento de noções sobre sanitarismo e higiene. Os governos das cidades passaram a construir necrópolis. Por envolver crenças religiosas, a proposta resultou em imensa discussão que durou cerca de 30 anos. Durante esse período, o projeto foi sofrendo algumas alterações sobre sua localização, ao lado da Igreja da Consolação, no bairro da Luz ou no bairro Campos Elíseos. Em 1855, o engenheiro Carlos Rat elaborou um estudo indicando que o melhor local era a região da Consolação, já que levava em conta a elevada altitude da região, a direção dos ventos dominantes. Uma parte do terreno era de domínio público, outra uma chácara, pertencente a Marciano Pires de Oliveira. Foi somente um ano depois do início das obras que a Câmara Municipal conseguiu comprar a chácara, pelo valor de R$200 mil. Entretanto, a construção seguia devagar por conta da falta de verba. Em 1857, a Marquesa de Santos doou 2 contos de réis, uma considerável fortuna na época, para uso exclusivo na construção da capela. Sepultura de Domitila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos. Uma das alamedas do cemitério da Consolação. Quando se deu o surto de varíola na cidade de São Paulo, em 1858, os corpos ainda estavam sendo enterrados nas igrejas. O presidente da província ordena então à Câmara Municipal de São Paulo, em 7 de julho de 1858, que proíbe-se a partir de então as práticas de sepultamento. Dessa forma, o cemitério da Consolação passaria a receber os primeiros corpos das vítimas dessa epidemia, antes mesmo que as obras estivessem totalmente concluídas. Assim, no dia 15 de agosto de 1858, quando aconteceu o primeiro sepultamento, foi oficialmente inaugurado o primeiro cemitério público de São Paulo. Foi ampliado 2 vezes, a primeira em 1884, quando foi incorporada parte da chácara do Conselheiro Ramalho, localizada nos limites com o bairro de Higienópolis, e em 1890, com a venda da grande chácara de Joaquim Floriano Vanderlei, na direção da Avenida Paulista, ao custo de 3 contos de réis. Primeiros anos: túmulo de Olívia Guedes Penteado, escultura de Vitor Brecheret. Em seus primeiros anos era o lugar de sepultamento de pessoas de todas as classes sociais, incluídos os escravos, que foram posteriormente transferidos ao cemitério dos Aflitos. Até o ano de 1893, era o único na cidade de São Paulo, quando foi aberto o cemitério do Brás. Em 1897, foi inaugurado o cemitério do Araçá. Com a construção dessas 2 novas necrópolis, o local passou por um processo de elitização, recebendo quase que exclusivamente pessoas das classes média e alta, devido ao loteamento dos terrenos em jazigos perpétuos que passaram a ser vendidos pela prefeitura. Na época,
Um túmulo suntuoso era visto como sinal inequívoco de status social. Havia uma verdadeira competição entre as famílias abastadas que construíam jazigos cada vez mais sofisticados, em materiais nobres como mármore e bronze. A ornamentação ficava a cargo de artistas de primeira grandeza, que tinham na arte tumular atividade com demanda estável altamente lucrativa. Uma ala específica, principalmente a voltada para a Rua da Consolação, se tornou cada vez mais aristocrática. Um bom exemplo é o de Antônio José de Melo, que no ano de 1871, encomendou na Europa a confecção de um mausoléu, que foi remontado em São Paulo. Em 1901, o então vereador José Oswald Nogueira de Andrade, pai do escritor Oswald de Andrade, propôs uma reforma geral nos muros, com o argumento de que estava com um aspecto desagradável para a cidade. Um ano depois, tais reformas foram aprovadas, com o projeto do arquiteto Ramos de Azevedo. O resultado das novas obras já podiam ser vistas em 1909, época em que se tornou a primeira necrópole de São Paulo por todos admirada, principalmente por visitantes estrangeiros. Atualmente, o cemitério é tido por muitos como um museu a céu aberto, abrigando túmulos de personalidades históricas e famílias ilustres da sociedade brasileira e da sociedade paulistana. Além disso, é também referência na arte tumular no Brasil, reunindo cerca de mais de 300 obras de escultores como Vitor Brecheret, Celso Antônio Silveira de Menezes, Nicola Rolo, Luiz de Brito Solara e Galileu Emendabilido. Arquiteto Ramos de Azevedo, chamando a atenção não somente dos apreciadores de arte como de fotógrafos e até mesmo estudantes de arquitetura. Um dos destaques é o colossal mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina. Tem o tamanho aproximado de um prédio de 3 andares, há diversos relatos de aparições e é um lugar carregado de atividades. Atualmente esse cemitério se estabelece em uma das mais nobres áreas da cidade, entre as ruas da Consolação, Sergipe, Mato Grosso e Céu José Eusébio. Seus acessos são pela Rua da Consolação e pela Rua Mato Grosso. Tem como estações de metrô mais próximas à estação Higienópolis Mackenzie, da linha 4 amarela, e a estação Consolação, linha 2 verde. Inscreva-se e aperte o sino do quadro Caçadas Obscuras. Visite o lugar, é uma sensação incrível. Somos do canal Você Acredita? E o quadro é Caçadas Obscuras. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o like e aperte o sino.